Deixa eu ver se eu coloco aqui um apoio. Aí, já estamos ao vivo também no Instagram. Bem like. Então, vamos lá, gente. Aqui. Esperar o pessoal Pronto. chegar no Insta. Nossa, que imagem boa, né? Sensacional. E aí, gente, pessoal do Insta que tá chegando, a gente vai falar sobre limpeza de casas de A a Z. Espera só mais um minutinho, tá, pessoal que já tá no YouTube. Que foi assim, né, estalo. Muitas pessoas começaram a perguntar pra gente porque elas estavam com dúvida, né? Vamos já começar então. Já começando? Vamos. Então, boa noite oficialmente. Boa noite. Ou bom dia se você assistir depois. Agora é boa noite aqui para nós. Então, vamos falar. Muitas pessoas estavam perguntando pra gente se a classe de limpeza de casas é um conteúdo que está dentro da classe de entidade, falando com as entidades de 2 dias. E a gente gostaria de trazer um pouco então de clareza para as pessoas em relação a isso e dizer que não é, e que o conteúdo, a gente fala algumas coisas sim, do que tem no limpeza de casa, mas é bem pouco. A gente não fala especificamente das casas, a gente não fala da questão dos terrenos, de você como trabalhar um prédio. Isso não é falado na classe, porque a propósito da classe de 2 dias é trazer para vocês a consciência de como você trabalha, conversando com as entidades e facilitando elas. É isso que a gente encontra na classe de 2 dias do Falando com as Entidades. E a classe introdutória do Limpeza de Casas de A a Z, ela é um pouco mais abrangente nesse tópico. E aí, quando você vem fazer então essa classe de 2 horas, ela serve também como pré-requisito para você fazer a classe de 2 dias, porque você teria que ter feito uma classe intro. Então, ela substitui essa classe introdutória. Então, você pode escolher fazer a classe de limpeza, que ela tem conteúdo a mais, do que você fazer a classe introdutória, por exemplo, onde é só um resumo de tudo que você encontra na classe de 2 dias, e depois na classe de 2 dias a gente entra mais profundamente dentro disso. Mas com a classe de limpeza, você também pode oferecer depois para as pessoas sessões de limpeza de casa. Sim, a classe intro de entidades, né, ela traz para a gente algumas... sobre como o Douglas acabou de falar, sobre os 2 dias, né? São as 10 horas lá de classe. E algumas pessoas têm vários pontos de vista sobre o que é entidade, então talvez a classe intro te atenda nesse sentido. Sei lá, tenho medo, o que vocês vão falar? E na classe de limpeza, ela abre para uma outra coisa, né? Que é exatamente trabalhar com o imóvel, trabalhar com as paredes da tua casa, conversar com a tua casa, conversar com o terreno, conversar com as coisas que estão ali dentro daquela estrutura física. Tem sido bem grandioso, né, Douglas? Pela experiência, faz pouco tempo que a gente começou a facilitar essa classe. Deu 2 classes dessa e foi muito assim. Uau! A hora que acabou a classe, todo mundo mandando mensagem falando, o que foi isso? Em 2 horas abriu tanto espaço que, nossa, eu tô aqui ainda percebendo toda essa expansão que eu tive, o que eu vou poder criar com tudo isso. Então a casa, ela tem uma consciência, o terreno, ele tem uma consciência. A gente começa a trazer para você como se conectar com a consciência do terreno, para você perguntar se tá ali, se aquela terra, ela precisa que você faça uma contribuição para curar ela. Se os espíritos da natureza que viviam naquela terra, quando cortaram árvores ou foi tirado toda a natureza dali para construir, como que eles estão em relação ali? Se tem algum espírito que está ali bravo com aquilo que aconteceu, pois ele não foi respeitado. Então a gente começa a trazer essa consciência para você começar a criar uma nova realidade e contribuir para aqueles espíritos, para que eles possam encontrar um lugar novo ou restaurar aquele lugar para que eles possam ficar ali através da restauração da terra que você fez ali. Nossa, Douglas, mas isso não é só para quem tem habilidades especiais, que fez desenvolvimento de anos, etc. É para todo mundo. Sim. E aí depois a gente leva você para se conectar com a casa, para você entender como trabalhar. Então você aprende a facilitar também entidades que possam estar dentro daquela casa. Tem entidades às vezes que só estão passando, tem entidades que se acham donas daquela casa, e você vai aprender a lidar com as entidades que se intitulam proprietárias daquele lugar. E aí a gente então começa a trazer para vocês um monte de consciência sobre isso. E às vezes também a casa, ela está requerendo que você faça uma reforma, ela está requerendo que você pinte algo, que você mude algo, e aí você vai poder estar em comunhão
comunhão com a tua casa. Você vai começar a pedir para a sua casa ser mais consciente, usando as ferramentas. E aí a tua casa vai se tornar consciente, ela vai trazer para você o que ela requer para criar um ambiente harmonioso para que você esteja ali, para que ela cure você enquanto você estiver dentro dela. Uma aluna fez agora, ela trouxe o depoimento, que ela conversou com o chuveiro dela, para que ele, além de lavar o corpo físico dela, programou ele com algumas coisas que a gente ensina no curso, para que ela também recebesse uma nutrição em outro aspecto energético, enquanto ela toma o banho. Não seria só a limpeza física, mas também trabalhar a questão energética dela. O que é legal é que muitas vezes tem um monte de coisa quebrando em casa, né? Janela, portão, piso que levanta do nada, sabe esse tipo de coisa? Rachadura em parede, tem todo esse aspecto que na classe do limpeza de casas a gente traz essa coisa de você reconhecer a tua casa como uma consciência e poder entregar para ela e também receber dela. Realmente tem sido uma classe bem grandiosa, já tem vários depoimentos aí de corretores de imóveis, né, que vieram fazer a classe para poder ter mais facilidade no próprio negócio. Exato. Conversando com os imóveis que eles vendem. E outra, sabia que você pode conversar com a casa, ter a consciência, fazer umas movimentações energéticas para casa, se você quer vender, puxar a pessoa que vai ser contribuição que ela quer que more ali. Então a gente vai trabalhar tudo isso com você. Você reconhecer também nos apartamentos o quanto tem consciência de vários vizinhos, como você pode lidar com isso para que você não sofra interferência energética dos vizinhos, ou sobre as escolhas deles, ou sobre as entidades que estão lá com eles. Então é abrir um espaço de tanta consciência para que as pessoas consigam trabalhar especificamente as casas, os terrenos, hospitais, até hotéis. Sim. Quando você vai viajar, o mesmo também dá para se aplicar em aviões, do que a gente ensina ali. Então quanta coisa está disponível para que a gente possa criar e que a gente nem está considerando, e que quando você começa a considerar essa nova realidade com as casas, com os apartamentos, com tudo, você cria algo muito grandioso, porque você começa a receber muito mais de todos os lugares onde você está. Será que você está disposto realmente a criar essa realidade diferente? Sabe, olha só, já vamos dar uma outra dica aqui. Sabe que já dá para começar a brincar aí em casa? Na hora que você estiver saindo da sua casa para trabalhar, para fazer qualquer outra coisa, sabe o que você pode fazer? Casa! Olha, daqui a pouco eu tô de volta, tá bem? Fica bem aí. E na hora que você voltar para tua casa, você... Olá! E aí, como é que vocês estão aqui? Tá todo mundo bem aqui? Como é que vocês se divertiram? Olha, eu me diverti a beça e foi grandioso. Então vamos lá, vamos trocar essa diversão, essa nutrição aqui em casa. Vocês vão começar a perceber que quando você abre a porta da tua casa, pessoal, e a identifica como uma consciência de que ela está viva, um monte de coisa começa a mudar. É o quanto a casa ela se sente... grandiosa por ter sido reconhecida, e aquela sensação de estar ali já começa a te trazer uma coisa assim do aconchego de estar ali. A gente conversa com a nossa cama que quando a gente chega vai assim, ai, como é bom de estar aqui, né? Como é grandioso de estar aqui, e parece que a cama ela abraça a gente ainda mais. E a Sheila falou ali, né? Nossa, eu vou me tornar sócia da minha prima corretora. Demorou. Sim, você pode oferecer isso profissionalmente depois, como praticante de limpeza de casas. Imagina você poder ter mais uma ferramenta para oferecer para as pessoas, e aí você vai poder criar com elas. Mas uma coisa que a gente sempre diz é... Assim, a gente não tem que resolver o problema de todo mundo. Tem coisas que as entidades também não querem sair, tudo bem, mas a gente vai lá, tá para criando uma consciência. O quanto você reconhecer que ela tá ali já muda tudo. Muitas vezes uma entidade nem sabe que ela tá morta. E a hora que você fala com ela, uau, você reconhece que você não tem mais um corpo? Ela fala, uau, tem algo diferente para mim aqui. Uhum. Então esse é um dos workshops que eu e o Rodrigo a gente tá mais gostando de facilitar nesse momento. Tá lindo, tá lindo. Porque é tão expansivo, cria tanto, abre tanto espaço, né? E aqui alguém escreveu assim, nossa, aqui em casa tem muito barulho, coisas estranhas acontecem. Sim, muitas vezes tem entidades que se sentem donas dessa casa, e elas estão fazendo barulho para incomodar você, para que você vá embora, e aí às vezes são entidades que estão com você também. Então nesse de limpeza de casa você já aprende a facilitar as entidades, você já aprende a criar uma nova realidade, você aprende a usar as ferramentas que vão criar para aquilo. A gente fala sobre portal, a gente fala
fala também sobre contratos que tem ali, né, no terreno, de quem loteou. Às vezes esse imóvel ele é um espólio, né, de alguém que criou com muito peso, com muita dificuldade ali e que de repente morre e que vai dividir entre os herdeiros, e às vezes aquela pessoa ela fechou um contrato tão grande ali naquela casa que os herdeiros não conseguem vender a casa, sempre gera muita discussão, muita questão ali, e às vezes é o quê? Às vezes é algum contrato que aquela casa está amarrado ali com aquela pessoa. Então realmente esse workshop de limpeza de casas traz uma sensação de espaço e de leveza que, assim, olha, tem sido incrível, e os alunos que têm feito as classes aí já estão dando retorno do quanto tem sido gostoso, num jeito de entrar em casa, todas as vezes que quando saem para o trabalho e voltam, né, o aconchego, é como se estivessem descansando mais quando eles vão para casa. Tem sido realmente maravilhoso. E aí, vocês estão dispostos a criar essa realidade nova com as casas, com as entidades, criando mais facilidade para você, para os outros, para que vocês possam receber mais? Trabalhar com as entidades é trabalhar diretamente com o nosso receber. A gente realmente está disposto a receber? Realmente a gente está disposto a criar essa realidade nova, diferente, que cria muito mais possibilidades para a gente? Ou não, a gente já determinou como a gente vai receber ou como não vai receber? O que realmente está disponível? Olha que legal, isso ajuda até para nós advogados em inventários, então, delícia ouvir vocês falando, olha, incrível, sim, muito legal. Sim, exatamente, porque às vezes tem uma entidade no imóvel que ela se sente proprietária, Felipe, e aí o que acontece? Ela não vai permitir que venda, e não vai vender nunca, ela amarra energeticamente aquilo e ela não permite que o contrato saia, porque principalmente se tiver briga entre família. Ela não quer briga às vezes, então ela não permite que aquilo saia até a família poder começar a olhar para aquilo, ter comunhão de novo e parar com brigas. Às vezes ela fica ali também segurando por isso. Sim. Então existem N fatores que vão poder então a criar uma nova realidade. Não foi o Felipe que falou, foi a Diane, que eu falei Felipe. Dos inventários, delícia ouvir vocês Felipe falando. Traz outra coisa aqui. Desculpa. E aí, Fê? Bom? Boa noite, Rodrigo. Muito legal isso. Queria saber se um cômodo da casa pode ter ciúmes do outro. Uau, incrível! Não, incrível. Uau, ótima pergunta. É possível, de repente, de um ser mais valorizado do que o outro cômodo, isso pode gerar uma sensação de espaço, não, já que você não me reconhece aqui, então eu vou sempre colocar você para fora daqui. Então, às vezes você chega no cômodo da casa e você percebe que é diferente em relação aos demais. Quando a gente faz o workshop de limpeza de casas, a gente abre isso, Fê, para essa consciência da casa como um organismo, como uma coisa viva. Então é incrível, você já está na energia, Fê. E quanta consciência a gente pode ter com as entidades então, que a gente vem se recusando, né? Quanto a gente poderia criar, que nem aqui a Kátia falou que o escritório dela, o local que ela corre as barras, já tinha barulhinhos, mas atualmente em alguns momentos ela parece estar instalando o telhado. E o quanto você pode começar a reconhecer e perceber. Vou contar a história para vocês. Quando eu fui para Açores, eu já tive uma vida que eu morei lá, que eu fui padre, que eu já tinha acessado num atendimento que eu tinha feito. E aí a hora que eu cheguei lá foi bem energeticamente intenso. E aí eu fui numa igreja. Quando eu entrei naquela igreja, começou a tocar todos os sinos da igreja. Dum, 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 dum. E era 1h05, não era horário. Nem era horário, né? E aí as meninas olhavam pra minha cara, a gente começou a rir, a gente tava dando uma classe de entidades lá. E aí daqui a pouco parou tudo, ficou aquele silêncio. E começou a estralar todos o telhado. Parecia que eles estavam andando. E eu percebi assim, energeticamente, a consciência de assim, ele voltou. E eu falei, uau! Né? Então, esses estalos, as entidades estão mostrando para você que ela está ali. E aí, às vezes elas requerem uma contribuição de você, que você limpe aquele ambiente. Às vezes ela está presa naquele ambiente. Sim. Tem pessoas que invocam entidades por uma casa também, gente. E a gente fala isso no workshop, como você lidar com essas entidades que foram invocadas para estar numa casa, para estar ali protegendo ou estar ali fazendo algum trabalho. Então, quanta consciência a gente pode ter quando a gente reconhece o que está disponível com as entidades.
Ah, legal, a Fátima. Meninos, fiz a intro com o Rodrigo e fiz a classe de 2 dias de entidades há 2 meses. E assim, expandiu muita consciência, mas a parte financeira ainda não rolou. O que pode estar acontecendo? Olha, Fátima, Legal, trabalhar Fátima. com as entidades, você tem que estar disposto a receber. E receber é algo que a gente não está acostumado nessa realidade. Então, se a gente vive de mentiras, a gente também não recebe. Então, quais são as mentiras? O quanto você está criando o seu horário de trabalho com as entidades, que a gente fala na classe de 2 dias. Sim. Você está começando, sabe, olhar para isso. Você tem que praticar. Agora, se você Sim. só fez a classe, expandiu e não atualizou, não fez nada, não tem como você criar algo diferente. Sabe o que abre aqui, Fátima? Se você anda com R$ 10 na tua carteira e anda com 5.000 na tua carteira, você tem ponto de vista sobre isso? Será que quando você anda com R$ 5.000 dentro da tua carteira, você acha que isso é um problema e que você tem que se proteger de alguma coisa? Se sim, então isso já pode trazer muita informação para você aí. Então, o quanto é confortável para você, e não é um problema ter menos, porque quando eu tenho muito eu não sei o que fazer com isso. Esteja na pergunta e lembre-se lá da apostila que usa até que chega um momento em que a gente se torna a ferramenta. Faça perguntas, Fátima. Puxa ali as perguntas ali que eu não consigo pegar. Tá. E então, aqui também tem uma outra pergunta aqui nesse chat. Ai. Eu tô vendo aqui no Insta e o como Douglas tá... funciona para entidades que estão vivas? Ótimo! Considerando que são as entidades. Então vamos lá, Patrícia. As entidades que estão vivas, né? Que estão encarnadas, digamos assim. O quanto elas, na verdade, você quer escolher por elas e não permite que elas criem como elas são. Ou o quanto você quer mudar as pessoas e não escolhe o que é verdadeiro para você. E o quanto você não se permite ser a expansão e a energia do convite. Você quer empurrar talvez no outro como ele quer, como ele tem que ser. Como seria se você fosse para a permissão de, com tudo que você lida com as pessoas que estão à sua volta, ser um interessante ponto de vista, para que você esteja na permissão de receber de tudo e de todos, né? O que está disponível para cada um de nós, né? E ali ela falou, não, só para explicar, no caso de herdeiros querer vender um imóvel e a pessoa que mora não querer sair por nada. Então, aí você vai... isso a gente ia falar sobre no curso, onde você aprende a facilitar as entidades. Então você aprende a olhar para aquilo lá, você aprende as ferramentas para que você possa trabalhar, ser uma contribuição. Existem diversos casos, cada caso é de um jeito, não adianta eu dar um gabarito para você. A gente vai trazer na classe as percepções de como você guia isso, onde você se norteia para criar uma realidade diferente, mas o que mais vai criar é você estar na permissão de perceber cada caso específico, o que ele requer de você, que contribuição você pode ser para que aquilo realmente possa criar algo diferente, tá bom? Aqui no Insta, assim, a Daisy, sua linda, saudades. Eu converso com todas as portas emperradas, abro todas. Legal, lindona, isso aí. Então, o que está disponível, né, para cada um de nós criar com isso? E sem gabarito, sem ter que ser do mesmo jeito, se permitindo ser como a gente sabe fazer, baixando as nossas barreiras. Toda vez que a gente lida com entidades, muitas vezes a gente tem muitas barreiras de como deve ser, de como não deve ser, que impede a gente de perceber qual é a contribuição exata que aquele imóvel requer, que a gente requer. E aí a Fátima diz que ela facilita 2 vezes por semana, está sempre conectada, pede a contribuição com um certo receio. Percebe? Você já tem receio, você não vai receber. Tem barreiras, tem a ver com o merecimento, estou trabalhando isso. Percebe? Então, você já sabe aonde está o ponto. Ó. Isso então, é incrível. Quantas perguntas vocês fazem para os outros, sabendo aonde já está, onde é o seu bloqueio, achando que as pessoas vão fazer a fórmula mágica de soltar você, sendo que você não escolheu se soltar. Vocês podem começar a reconhecer isso? O quanto vocês não estão se permitindo reconhecer o que vocês já sabem, que criaria algo totalmente diferente? Sim, aqui a Júlia falou que ontem conheceu a Vanessa de Lages e ela me passou esse curso. Sim, é grandioso. A gente vai dar, eu vou dar ele em Lages, tá bom? Sim. Em Lages, em Blumenau, em São Paulo amanhã presencial, o Rodrigo vai dar em Chapecó. Chapecó, na segunda-feira, eu acho que é na segunda noite. E eu vou dar dia 6 do 11 online.
às 8 horas da noite, caso alguém escolha também, tá? Pode ser feito online. Sim, em Chapecó, pessoal, 26, 27, dia 28 é a classe também, a classona, De 2 dias. né? Que é a classe de 2 dias do Conversando. Eu também vou dar em Lages ela, de 2 dias. Sim, peraí. Ontem eu pedi ao Universo uma resposta sobre a questão da limpeza de casa. Que incrível! Então chegou, peça para receber. Olha aí que incrível, né? Eu tive uma canalização maravilhosa ontem à noite. Que bom, isso aí. Deixa eu ver. Tem aí no YouTube também, Douglas? Perguntas? Não. Espera. Giane Chapecó, sério, que delícia, aqui pertinho, mas precisa do básico, o dinheiro, né? E como seria se você escolhesse e pedisse a contribuição para que o universo manifestasse isso para você com facilidade? Ou quantas definições que você tem que o dinheiro tem que entrar só de uma maneira que impede o dinheiro de entrar com uma maneira que você nem espera e que te surpreenda para que você possa manifestar todas as suas escolhas? O quanto você determinou sua única fonte de entrada num lugar só que impede você de receber de tudo aquilo que está disponível no universo para você? Quem seriam as pessoas que poderiam contribuir para que você atualizasse isso, criasse uma realidade diferente com o dinheiro e com as entidades? Ou quantas pessoas você conhece que poderiam se beneficiar do que esse curso criaria para você e que você poderia oferecer uma contribuição para elas depois, para que você atualizasse o dinheiro do seu curso? Aqui teve uma pergunta, foi incrível, Douglas. Como receber tudo de todos quando a pessoa quer dar algo que percebo que não seja contribuição para mim? Que linda pergunta. Isso foi quem aqui? Sou de casa 7. Sou de casa 7, né? Sol de casa 7 é a o Vivian. Sol. A Vivian, de Porto Alegre. De Porto Alegre. Legal, Vivi. Isso aí, bem-vinda. Então, Vivi, bom, o primeiro ponto aqui é o quão disposta você está a ser honesta e verdadeira para você e que essa pessoa está sendo uma contribuição para você, para que você possa despertar de algo inconsciente. Verdade, você tem algum ponto de vista sobre o que é bom de receber e sobre o que não é bom de receber que faz com que você entre no julgamento daquilo que você está recebendo? Será que existe um ponto de vista aí que essa pessoa está trazendo para você uma consciência sobre, como eu posso manipular a energia disso que está chegando e possa sobrecriar isso para algo que seja ainda mais grandioso para mim? Você está disposta a fazer uma pergunta sobre isso e não ir para o julgamento disso que talvez não seja uma contribuição para você? Então, que grandiosidade já tem aí para você? Uau, ok. Legal, muito bem. Deixa eu ver se tem mais aqui. Ali pediram para dar um oi pra Soviadinho. Ridículo. Ok. Não é Soviadinho, não, é sou gayzinho. Isso aí. Sou gayzinho. E quanto julgamento você pode dar pra gente que a gente vai ganhar muito dinheiro com isso? Como seria você poder criar uma realidade onde você pode receber de tudo? Será que você está falando isso porque você não está disposto, achando que se você estiver perto dos gays, você não vai receber? E se você recebesse a maior da sua potência perto dos gays, o quanto você está se recusando a isso? O que tem de potência para você que você não se permite receber? Sim, uau. Legal. Olha só, a auxiliadora falou assim, como as entidades podem contribuir com esses desastres ambientais? Então, primeiro aqui, auxiliadora, será que isso não é um julgamento? Será que eu não estou tão preocupado em procurar o que está errado ou certo nessa realidade, que faz com que eu não perceba que tudo está em perfeito equilíbrio e perfeita harmonia e que a Terra é tão grandiosa e que no ponto de vista da racionalidade humana eu vejo como algo ruim ou como algo bom e não como algo que está ciclando para contribuir com algo ainda mais grandioso? Isso é só uma pergunta. Então, como seria, auxiliadora, você fazer uma pergunta? Como eu posso contribuir para algo mais grandioso aqui? Verdade, planeta, qual é a informação que você está nos passando que de repente a minha mente bloqueia com o aspecto do julgamento, que faz com que eu não possa receber de você realmente o que pode contribuir para mim e como eu posso contribuir para o planeta? Uau, é isso aí! Já sou quase uma conselheira e orientadora das entidades. Maravilhosa! A gente escreveu ali, uau, que incrível! Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. Arrasa esse Douglas, joia, Desi!
Isso Comigo é aí. assim, papum. Isso aí. Tá, a Lu fez uma pergunta. Ó, teve alguém que falou que é de Chapecó. O Rodrigo tá chegando, Sim, hein? tô chegando, tô chegando. Como as entidades podem contribuir para fazer a obra em minha casa nova que acabei de comprar, Nossa, mas não incrível. mudo, pois tem que fazer muitas obras e não tenho grana. Então a gente fala também no curso sobre isso, de que quando a casa ela tem os pontos de vista dela e quando você quer impor os seus pontos de vista de como você tem que fazer, como você quer fazer, a casa ela vai emperrar a obra e a obra não vai ser fluida, porque você não honrou os pontos de vista da casa, você não se conectou com a consciência dela e perguntou o que ela requeria ali. Então, quando a gente começa a facilitar, a gente ensina você também a tirar as projeções, expectativas das paredes, de tudo que tem disponível para que você possa criar uma realidade diferente. A gente teve uma arquiteta que fez o curso agora, que ela já começou a usar nas obras dela, nos projetos dela, e disse assim, que as obras estão fluindo com muito mais facilidade. Isso E o aí. que está disponível então para a gente? O que vocês podem escolher com as entidades que vocês ainda não escolheram e que se vocês escolhessem criaria algo realmente diferente? Será que vocês estão prontos para ter consciência com as casas? Será que vocês estão prontos para criar uma realidade diferente com elas onde você mora? Para que a sua casa, além de nutrir você, possa ser uma contribuição para que você crie fazer muito mais com ela? Douglas, aqui perguntaram, quanto que vocês vão dar essa classe? Então vamos lá. Em São Paulo, Amanhã. presencialmente, às 8 horas da noite, Comigo. o Douglas estará aqui em São Paulo para facilitar essa classe de limpeza de casas. Na segunda-feira, logo às 9 horas da manhã, eu começo a classe do Conversando com as Entidades em Chapecó e também vou fazer o workshop de limpeza de casas à noite, ok? Que mais? Aí eu vou dar em dia 2, no dia dos finados, lá em Blumenau, essa Como classe pode melhorar? de limpeza de casas. E vou dar lá em Lages no dia 4 de manhã. E vou dar em São Paulo, online, dia 6 de novembro, às 8 horas da noite, tá bom? Esse é um workshop de 2 horas. Ao deixar este corpo, nossa consciência continua. Então, sendo uma entidade, já não há contribuição com o universo? Sim, olha, legal. Vamos ver se eu fui para a profundidade aqui, né? Que você foi lá na profundidade, muito legal. Na classe do Conversando com as Entidades e até na limpeza de casas, a gente começa a ir para um outro lugar e não mais sobre o ponto de vista de filosofias, sobre ponto de vista religioso, enfim, a gente começa a ir para um espaço de desmistificar e perceber o que é verdadeiro para si. Não do que a Access ou do que essa religião diz ou que aquela filosofia diz. É abrir um espaço para que a gente possa escolher aquilo que funciona para a gente. Tanto é que a gente fala o tempo todo, até no início da apostila do Conversando com as Entidades, fala assim, olha, aqui nós só vamos abrir espaço e você é que vai escolher o que funciona para você. E é verdade, auxiliadora, todos nós somos contribuição, todos nós. E sim, a grande sacada é que até as entidades encarnadas, né, que no caso somos nós aqui, muitos de nós estamos rodando, por exemplo, o programa da escassez e não da abundância. E nós sabemos que podemos ser uma contribuição para essa realidade física e às vezes a gente está rodando um programinha que não nos permite ver a abundância dessa realidade. E isso também pode estar acontecendo com uma entidade. Então, o curso, né, ou as facilitações que acontecem é para poder abrir um espaço para as entidades, para que elas possam escolher ser uma contribuição muito, muito maior, que elas também sabem que podem escolher ser. A Lígia falou até que está mudando para uma casa nova e a casa já está conversando com ela. E é assim tudo, mesmo, né? Que lindo. E aí escreveram ali, perguntaram online. Online é dia 6/11, tá bom? Às 8 horas da noite. Qualquer coisa, vocês chamam a gente no privado, a Merícia ou o Edu, para que a gente possa aí mandar os detalhes para você. Eu adoro. A gente falou que ia fazer meia horinha aqui lá com o povo. Não, já deu, já adorando. Gente, então agora eu quero falar algo rapidinho com vocês. Vocês já se inscreveram no YouTube, a TV Os Meninos da Consciência? É só procurar no YouTube, TV Os Meninos. Ok? Da Consciência. TV Os Meninos. No YouTube é TV Os Meninos da Consciência. Quer ver? Ó, deixa eu abrir aqui. TV Os Meninos da Consciência no YouTube. Isso, TV no Instagram Os Meninos da TV Consciência. Os Meninos.
no Facebook, TV Os Meninos da Consciência. Se E no inscreve YouTube lá. também, né, Douglas? Sim, acabamos de falar. No YouTube, não no TV Facebook. Facebook também é TV Os Meninos da Consciência. Nos dois, ok? Sim. E eu tô falando, eu falo uma coisa, você fala o que eu fiz. Não, no Facebook você falou, daí eu falei no YouTube também. Sei. Ok? Então o YouTube e o Facebook é Os Meninos da Consciência. Gente, a gente tá gravando, tá sendo incrível a contribuição, a gente tá entrevistando no café da manhã da expansão. Muito divertido as pessoas trazendo como estão usando as ferramentas. Eu escolho todos vocês com a gente lá, contribuindo, trazendo. Então começa a se inscrever para a gente dar. Dia 12 de novembro começa a entrar a notificação dos seus programas. Vai ter programas diários com muita expansão, muita coisa divertida para vocês. A gente entrevistou muita também a gente vai ter um quadro que chama Minha Vida Depois do Access, e está sendo muito legal ver pessoas que usam isso para trabalhar com Access e pessoas que estão usando isso para potencializar tudo que elas fazem. Então está sendo muito incrível fazer a TV, gravar com as pessoas, e a gente escolhe ter todos vocês lá para a gente entrevistar. Se inscreva, entre em contato, que agora a gente já está acabando domingo as gravações, mas a gente vai soltar a nova série aí de gravações para que a gente possa criar muitas possibilidades. Ok. Ó, então, TV Os Meninos da Consciência. E já entra lá no YouTube, pessoal, e já se inscreve, já toca o sininho, porque agora no comecinho de novembro já começam a ser lançados os programas, e aí você já começa a receber, assim você não perde absolutamente nada. Então, gente, tchau, tchau. Pessoal do YouTube. Aguardamos vocês em presencial ou online. Pessoal do Insta. Para que a gente possa estar criando uma nova realidade com as entidades, aprendendo a facilitar nossas casas, para que as nossas casas possam ser uma contribuição ainda maior para a gente. Beijo! Tchau, tchau. Vamos fechar tudo, porque tem bastante coisa para fechar aqui. Pera aí. Encerrar agora.